Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. É a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Eu peço a você o seu like, aquela mãozinha que está aqui embaixo, você que está curtindo pelo YouTube o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. E eu vou te dar um presente. Pintou o QR Code aqui. Opa, é nesse lado de cá. É o QR Code da Flash Score, para você ter o aplicativo na palma da sua mão com muita informação. Porque vem aí, Eduardo Gerac, ó, já estou esfregando as minhas mãos. Pintou o campeão. Já estou naquela vibe. Porque o Botafogo, é tempo de Botafogo, pode até perder por 2 gols de diferença, Edu, que mesmo assim avança para a fase oitavas de final e deve ser o líder do grupo, hein? É zebra ou não? É tempo de Botafogo, Edu, tudo bem? Olá, Fábio, abraço a você, a todo mundo que nos acompanha nesse pré-jogo aqui na Flash Score. Não dá para chamar de zebra, mas claro, a vitória do Botafogo contra o PSG, né, numa estratégia tática muito inteligente do Paiva, sem dúvida alguma, abriu o caminho, assim, vamos dizer assim, para o Botafogo mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, né? Como você disse, o Botafogo vai entrar nessa última rodada como líder, né, com 6 pontos ganhos. O PSG tem 3 e o Atlético de Madrid tem 3. Ou seja, só uma tragédia, né, tira o Botafogo da Copa do Mundo. Ele precisaria perder por 3 gols ou mais, e aí, claro, o PSG ganhar do Seattle, que eu acho que isso vai acontecer, né? Então, o Botafogo com empate já será o primeiro do grupo. E aí, claro, vai cruzar com o Palmeiras, Inter de Miami, até o Porto ainda tem chance, né, lá do outro lado. Na verdade, os 4, né, tem chances do outro lado, mas isso a gente fala, né, depois. Agora temos até a tela para mostrar, né, Fábio? Como eu disse, o Botafogo foi muito cirúrgico, né, contra o PSG. Apenas 4 gols, 4 chutes no gol, né, sendo um, claro, que a bola realmente entrou. E aí, se a gente for pegar as estatísticas do jogo, por exemplo, o PSG fez 16 finalizações, sendo apenas 2 no alvo. O que mostra isso? Mostra que o sistema defensivo do Botafogo realmente funcionou demais. Inclusive, né, depois do jogo, até o Luiz Henrique elogiou como o Botafogo conseguiu, o Luiz Henrique é o técnico do PSG, né, como o Botafogo conseguiu se defender do campeão da Liga dos Campeões. Então, sem dúvida, o Botafogo teve um jogo perfeito, vamos dizer assim, do ponto de vista de estratégia, né? Por exemplo, chances claras de gol, o PSG não criou nenhuma. E o Botafogo, a única que criou, colocou a bola na rede. E futebol, claro, sempre privilegia, né? Sempre premia a eficiência do time, né? E o Botafogo foi eficiente e agora vai jogar contra o Atlético de Madrid, que, né, Fábio, o Atlético de Madrid, para mim, é a grande ainda incógnita dessa Copa do Mundo, porque teve uma atuação, uma estreia muito ruim contra o próprio PSG, né? Tomou uma goleada ali de 4-0, e depois, mesmo na segunda partida, não foi aquele Atlético de Madrid tão eficiente também, né, do ponto de vista defensivo, que a gente costuma ver tanto em La Liga quanto nos principais campeonatos da Europa, né? O Atlético de Madrid que venceu o Seattle, é verdade, por 3-1, mas foi um jogo meio morno, né? Porque realmente o Seattle, do ponto de vista técnico, né, é um time muito abaixo de Botafogo, de PSG e de Atlético de Madrid. É um time que, aliás, é o único da Copa do Mundo de clubes que joga em casa. Jogou os 3 jogos dentro do Seattle Field, que é a sua casa, mas já está eliminado. Você falou em relação ao Botafogo, e o Luiz Henrique elogiou a equipe alvinegra, disse que foi a melhor sob marcar o PSG nessa temporada, e é verdade. E o lance do gol, para quem não viu o lance ainda, observem desde o início. Há um chutão, o Arthur briga contra 3 jogadores do PSG, recupera a bola, dá no Marlon, Marlon toca no Savarino e o Igor Jesus, entre os zagueiros, ele consegue uma arrancada entre o Beraldo e o Pátio, depois dá-lhe uma caneta no equatoriano e a bola desvia no próprio Pátio, mata o Donnarumma, mas foi cirúrgico o Botafogo e soube jogar dentro das suas limitações. Agora, hoje estava até conversando com uns amigos, Edu, e eles disseram o seguinte, bom, o Atlético de Madrid não vai querer sair
perdendo para um sul-americano? Porque está tendo essa rivalidade agora, né? Nós estamos ganhando dos europeus. Será que isso serve como combustível para o Madrid? Ah, não, serve sim. Eu acho que aí o Atlético de Madrid ainda tem chance, né? Ele, claro, vai querer aí, de qualquer forma, estar no mata-mata. E o Atlético de Madrid, você lembrou bem, tem esse duelo, né, essa discussão sobre a mesa entre futebol sul-americano, futebol europeu e tal. E assim, dá para perceber muito bem, né? Tudo bem, não vou entrar se tá calor, se tá frio, se os europeus estão afim realmente de ganhar ou não, estão numa pré-temporada, estão no final de temporada. Isso tudo é contexto, né? Afinal de contas, a Copa do Mundo também acontece sempre nessa época do ano, e as seleções europeias estão normalmente voando, né, na Copa do Mundo. Então, isso é tudo contexto. Agora, cada um com seus problemas, né, como dizem por aí. Agora, sem dúvida alguma, o que eu acho que está fazendo uma diferença é que a qualidade técnica dos jogadores brasileiros, isso sim, não está muito abaixo da qualidade técnica dos times europeus. Então, assim, a grande questão dos times brasileiros e a Copa do Mundo, isso para mim já acontece há anos, mas a Copa do Mundo está escancarando isso, é que, assim, o nosso futebol está muito perto da Europa em termos, por exemplo, de preparação física, e agora, e aí é uma outra discussão que nem todo mundo está preparado para fazer. Cuidado, hein? E agora, com a chegada dos treinadores europeus no Brasil em maior quantidade, né? O nosso futebol também está mudando. E qual que é o grande pulo do gato para mim? É aquele treinador que consegue dar uma organização tática, né? Fazer com que os jogadores entendam aquilo que ele quer, mas, claro, deixe também a qualidade técnica dos jogadores brasileiros ou dos jogadores sul-americanos, se você preferir, emergir, né? E é isso que tem acontecido com o Botafogo, isso tem acontecido com o Flamengo, com o Palmeiras um pouco menos, porque o time do Abel é um time quase 100% europeu, né? É aquele time mais de conjunto mesmo, né? Claro, aí quando aparece um Estevão da vida, o Estevão acaba, claro, aparecendo mais, né? Porque ele é muito bom, né? Até ir para a Europa. Agora, o ano passado, lembra que teve aquela discussão que o Abel demorou para colocar o Estevão em campo, em várias partidas e tal. Então, ou seja, tudo isso faz parte do pacote, né? E essa partida do Botafogo contra o PSG, para mim, é exemplo claro disso, né? O PSG, claro, um time com bons jogadores, excelentes jogadores, um time de muito conjunto, e o Botafogo conseguiu fazer frente. O Botafogo jogou muito bem dentro da sua filosofia e praticamente garantiu a vaga para as oitavas. E o curioso, você até falou isso logo no início, Edu, é que o grupo do Palmeiras, que é o grupo que vai cruzar com o grupo do Botafogo nas oitavas. Qual era o pensamento? Olha, tem que sair em primeiro para evitar o PSG. Só que provavelmente o PSG sairá em segundo. Então, Exato. eu não sei se é vantagem ser o líder do grupo do Palmeiras, não, hein? Exatamente, a coisa ficou mais tranquila para o Botafogo, né, que está no próprio grupo do PSG, afinal de contas já ganhou do PSG, mas sem dúvida o Palmeiras ficando em primeiro, queria escapar do PSG, pode ser que pegue o PSG já nas oitavas. E tem até a tela para mostrar também do Atlético, né, esse Atlético que realmente está meio que irreconhecível, né, nesse jogo, o Atlético que sempre faz aí dá para chamar de retranca, né, o Simeone às vezes não gosta muito de falar que é retranca, mas a gente está vendo na tela, né, o mapa de posições de passes, né, da equipe do Atlético, e aquele 4-4-2 tradicionalíssimo, né? E você vê que só tem ali 3 jogadores, né? No caso, o camisa 14, que é o Lohant, e o camisa 19, que é o Julian Álvares, né? Que ficam um pouco mais à frente. O Lohant, que às vezes joga como lateral, às vezes como ala, mas a grande maioria dos jogadores do Atlético de Madrid ficam realmente no campo de defesa, né? Essa é a escalação exatamente contra o Seattle Sounders, né? Como o Atlético de Madrid começou o jogo, que é o Black no gol, Lohant, Jiménez, Lenormand e Galan, o Simeone, que é o filho, né, do técnico, o Barrios, o Coque, que é uma instituição no Atlético de Madrid, né? Como joga ele,
E o Depou, que é outro também que joga demais nesse meio-campo do Atlético de Mineiro. E lá na frente o Sorló e o Álvares, né? Você vê que o Sorló com a 9, ele aparece um pouco mais atrás aí dessa equipe do Atlético de Madrid. Mas é isso, o Botafogo vai enfrentar essa retranca, porque mesmo precisando de vitória, sempre, claro, e o Atlético de Madrid, no caso, não precisa só vencer o Botafogo, né? Se ele ainda quer ir para as oitavas, tem que ganhar ainda com uma diferença de 3 gols, pelo menos, para ter alguma chance. E aí, claro, mesmo assim, eu não acho que o Simeone vai colocar o Atlético de Madrid lá para frente. Então, claro que o Paiva já está estudando tudo isso, né? E vamos ver, então, como o Botafogo vai se comportar contra o Atlético de Madrid, porque daí é outro jogo, né? Não deve ser um jogo igual ao PSG. É uma outra estratégia, uma outra abordagem, e vai ser, sem dúvida alguma, um duelo bastante interessante, né? Que o Luiz Victor vai narrar aqui na Flash Score. E daí eu deixo para ele essa coisa de... Porque os dois jogos são ao mesmo tempo, né? Agora, nessa última rodada. Aí eu deixo para ele os cálculos, porque aí um vai fazer gol de um lado, o outro do outro, aí são vários cenários, né, que é impossível prever todos eles aqui agora, né? Mas aí tem um detalhezinho que facilita, que é o nosso aplicativo Flash Score, que o sobe e desce da tabela online tá lá, e o meu xará, o Fábio Salomão, vai comandar as ações para Seattle e PSG, tudo às 4 da tarde. Edu, grande abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio, até mais. Abração. Valeu! Sentiu que a segunda-feira tá pesada? E tem muito mais. E tudo você acompanha aqui na Flash Score. Não esquece, QR Code pintou no cantinho na tela? É para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. Grande abraço e até a próxima!